lá na nossa época de colégio, que você falou assim, né? De aprofundar nas suas coisas e tal, papá. Na nossa época de colégio batista, na minha época, eu tive um professor lá de história que foi o Abdon. Conheço, pô. Abdon Eurico. De sociologia. Ele foi professor de história meu. Aham. E o Abdon, na época, porque o Martim Lutero pegou o celular e ligou. Ele era muito lúdico, falando da... Dava umas aulas muito malucas, né? Aí ele ia falar do Martim, falava o Martim da Vila, ele dava uma zoada. Tava viajando na aula e ó, boca aberta. Na própria prova dele, ele colocava umas charges, umas brincadeirinhas. E eu acho que isso, na época, aguçou um lado criativo meu, talvez, que eu fui pra área de comunicação, pra área de humanas. Legal, cara. Tomei pau em matemática e física no primeiro ano no Batista e no segundo. Então eu tomei pau no primeiro, eu fiz dependência, no segundo ano eu fazia dependência à noite e tomei pau de novo em matemática e física no segundo ano. Ou seja, era uma coisa que eu não dominava. E aí eu quero chegar nisso. Cara, na escola, ou nas escolas, ou na educação, tem isso também de, por exemplo, talvez a escola ser generalista, de ter um currículo geral, mas que talvez sente falta, por exemplo, um Felipe Ghisoli, que se não tivesse a opção de ter comprado os livros, você não seria o Felipe Ghisoli do Universo Narrado. Sim. Porque você não teve essa oportunidade na escola de aprofundar num tema. Você entende onde eu quero chegar? Então você acha que... A minha pergunta é, a escola hoje ela é generalista no que apresenta para o aluno? E como não ser generalista sendo um professor também, ou uma coisa interessante pro aluno se interessar? Pergunta longa, hein? Rapaz, peraí. Ô, cara... Podcast eu mesmo, próximo vai ser. Ô, cara, eu acho assim, a escola, ela tem uma estrutura muito engessada, né, cara? De seguir um currículo, de não dar muito espaço. Quer dizer, agora tem essa mudança do novo ensino médio, que também não foi lá essas coisas, mas vamos conversar, assim, do que foi até o ano passado. Também não é tão realidade ainda esse novo. Isso que eu ia falar, assim, é um negócio que, num primeiro momento, parece que é uma estrutura interessante, mas cheio de buracos, de lacuna, né? Mas, bom, de modo geral, a estrutura é muito engessada. Então, enfim, segue-se um currículo ali. Ó, vamos lá, velho. Já que nós estamos com 3 horas de podcast, então eu vou desenrolar a ideia aqui. Vou te contar o que eu acho. Primeiro, assim, minha experiência enquanto professor. Aí daqui a pouco eu volto e respondo essa pergunta. Interessante. Um dia eu tava dando aula. Foi uma das aulas mais doidas que eu já dei, cara. Aí eu parei assim, falei assim, ô rapaziada, seguinte, vamos fazer um parênteses aqui, velho. Esquece o que eu vou falar aqui pra frente, então não vai cair em prova, não vai lugar nenhum, então deixa eu comentar uns negócios com você aqui. Aí fiquei uns 20 minutos divagando com os moleques, falando de física, mas um tem que já não tinha nada a ver com o currículo, com o que era de ser ensinado ali, com o que tava na grade e tal. O menino fez uma pergunta maluca lá sobre teoria da gravitação do Newton e não sei o que e tal. Eu falei, deixa eu te contar uma história. Aí eu comecei a contar uma história pra ele, que não vem ao caso aqui, que ia ser um negócio muito técnico, mas comecei a falar, cara, como que a revolução científica no século XVII, como que teve um impacto da filosofia na época, do contexto histórico, que proporcionou o Newton poder fazer um negócio e tal. Então, enfim, comecei a contar a história pra galera, pra eles entenderem como que de um contexto filosófico e histórico, de um certo momento, numa certa sociedade, você propicia o surgimento de certas teorias científicas, físicas e tal. Aí fui contando pra galera e tal. E os moleques piraram, velho. Esse cara, nó, que doideira e tal, que louco. Você deu um contexto, né? Eu percebi todo mundo vidradaço, cara. E eu falei, cara, que louco. Nesse dia eu percebi uma coisa muito, muito interessante. Que tem um cara que é uma grande referência pra mim, que é o Richard Feynman, que foi um dos maiores físicos do século passado, ganhou o prêmio Nobel e tudo. Tem um livro muito bom dele que se chama... Lições de Física, né, traduzido em português, que inclusive é o nome que a gente deu pro nosso curso de Física, em homenagem a ele. Ele escreve assim: o poder da educação em geral é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Vou discutir essa frase aqui já. Por exemplo, numa aula de 50 minutos, cara, de modo geral, eu sinto, enquanto professor, que o poder da educação, e quando eu digo poder da educação, é esse poder de você conseguir penetrar no aluno... Que eu tô lembrando dele aqui agora. Isso. Quantos anos passaram de ser 10, 20, tanto, enfim. O poder da educação é esse, cara. Você conseguir impactar o aluno e ele falar, véi, que foda, vou chegar em casa, ler sobre isso, pesquisar e tal. Não é tipo assim, pra eu assistir uma aula, tem que fazer um para cá. Não. Aí não, isso aí é inútil, isso aí o menino um dia vai esquecer, serve pra ele passar de ano. Aí passa na prova, depois passa no vestibular e, enfim, vira só um acúmulo de informação que depois ele descarta. Mas enfim, o poder da educação, então, de modo geral, ele é muito pouco eficaz. Pensa na sua vida escolar inteira.
Qual que foi a eficácia do poder da educação? Na maioria das vezes era isso, uma prova, então uma dependência, você vai, passa, tal, o que você não lembra de nada, aquilo não te impacta, aquilo não te acrescenta em conhecimento enquanto ser humano. Você fala, porra, eu sei ler de forma mais crítica a realidade, porque eu domino a matemática, que ninguém domina, entendeu? Até porque a gente, na idade escolar, a gente tem um senso crítico de futuro, da importância daquilo muito pouca. Você não entende pra que você... Mas serve pra muita coisa. Se você aprender bem, cara, tudo o que você aprende na escola, porra, a matemática ali, a história, a filosofia, elas te acrescentam numa formação humana que te permite ter uma leitura mais ampla da realidade. Mas enfim, voltando à frase dele. Então, o poder da educação ele é muito pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo, em que aquilo é quase desnecessário. E eu senti naqueles 20 minutos de aula ali, que não tinha nada a ver com o currículo, que se a coordenadora entrasse, ele ia me xingar, porque eu tava falando que não tinha nada a ver com o que devia ser dito. Ali eu senti que eu fui eficiente enquanto professor. Ali eu consegui impactar os alunos e falar, cara, que foda, hein? Que doido. Não é mais o probleminha aqui que vai cair na prova e tal. Isso nunca me interessou. E aí eu comecei a entender, cara, que a aula, aí citando um poeta que eu gosto muito, Manuel de Barros, ele fala, a poesia, ela tem que, aliás, a palavra, ela tem que adquirir o grau de brinquedo para poder se tornar poesia. Ele é um cara que brincava muito com as palavras e falava sobre essa capacidade de você se divertir com elas para poder criar poesia. E eu acho que a aula, ela tem que ser capaz de atingir o grau de inutilidade para poder ser eficiente. Inutilidade nesse sentido, quando você está falando de coisas que não necessariamente estão comprometidas com a entrega do conteúdo, do currículo, etc. Mas talvez você cria aquele momento em que eles são raros, mas em que a educação consegue ser eficaz. Você cria um ambiente para isso, né? Você cria um contexto em que é possível o aluno conseguir se imergir naquilo e tal. Enfim, isso aí eu tinha 19, 20 anos, comecei a dar aula muito cedo. Aí eu fui amadurecendo, me formando enquanto um educador, entendendo a importância das coisas. Hoje, eu entendo que o papel mais importante do professor é esse. É o de conseguir causar o espanto no aluno, né? Quem me acompanha sabe que eu uso muito isso. Eu falo que o meu sonho é ser um professor de espantos. Aquela hora que você fica espantado, você fala, nó, que doideira. Às vezes você nem entendeu muita coisa. Você falou, que louco, nossa, isso aqui é interessante, isso aqui é massa, isso aqui tem uma serventia, isso aqui é uma prova genial. E você... Pronto, cara. Se você conseguiu esse estopim, você criou o ambiente necessário pro aprendizado. Senão tá tudo travado. Senão aquele negócio, você senta e tal, o aluno não tá nem aí, não quer saber e tal. Então, o papel mais importante do professor é esse espanto, é esse estopim de você convidar o aluno e ele entrar. Fala, cara, entrei. Porque ele tá ali porque ele é obrigado, sacou? Se ele puder escolher, a maioria ia estar ali. Então você tem que fazer o convite meio que dele escolher estar ali. E essa escolha é muito difícil. E é um trabalho que muitos professores não querem fazer porque ele é extremamente difícil e a gente sente que não é da nossa competência. Fala, não tá ali, tem que sentar e estudar. Porra, cara, não tem, velho. Eu acho que precisa de alguém cativar ele, mostrar que aquilo ali pode ser fascinante, pode ser legal. E às vezes isso também pode ser do empregador do professor, que também quer... Porque é um negócio, né? É um negócio. Sim. O aluno tem que estar ali... Se é na escola particular pagando mensalidade, se é na escola pública tem uma porcentagem da população sentada daquela cadeira. E o professor, muitas das vezes, ou a direção, ou o corpo docente, cara, tem que matar o cachê e ir embora, mano. Igual a gente fala na arte ou na música. Vamos lá matar um cachê hoje? E não é isso, né, mano? Não é dar uma aula e ir embora. Não pode ser só isso, né? Mas é muito fácil virar isso, cara, também, porque a realidade do professor defendendo a classe, ela é dura, velho. Você entra ali, o cara tem que dar 40 aulas por semana, corrigir 500 provas, aí tem que cumprir aquele cronograma, a grana é baixa, é magra, e o cara, se ele não cumprir e terminar aquele conteúdo, ele vai ser cobrado por isso. Então, por exemplo, eu abri esses 20 minutos que eu falei, velho, eu vou falar umas paradas malucas aqui. E eu também era moleque, tinha 19, 20 anos. Falei, velho, eu vou... Enfim, velho, eu quero que esses caras sintam esse fascínio que eu sinto pela coisa. Mas, no fundo, não tiro no pé. Porque eu falo, pô, eu vou atrasar meu conteúdo, depois a coordenadora vai me cobrar ali, eu vou me lascar. Na verdade, você tá se complicando fazendo isso. Mas... Pensando no meu papel enquanto professor, eu sinto que, cara, não, ali eu fui professor, ali eu consegui talvez impactar um aluno que talvez daqui 20, 25 anos, como você tá lembrando de um professor de história, lembre disso, e aquilo marque ele, aquilo, quem sabe, desperte ele para seguir um caminho em que ele veja valor em estudar matemática, física, ele entenda a importância daquilo e tal. Então, enfim, é o que eu acho que é o papel mais importante do professor, né? O Galileu, que foi um grande cientista, um grande físico, ele fala que é impossível ensinar qualquer coisa a um homem. Só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. E eu acho que isso é verdade, cara. Eu não consigo ensinar nada pra ninguém. Se você não quiser aprender, entendeu? Quantos professores não deram centenas de aulas em que eles quiseram ensinar e o outro não queria aprender e não houve aprendizado, cara.
Já era. Então você consegue, no máximo, ajudar a pessoa a descobrir a coisa dentro de si. Então eu consigo, no máximo, trocar ideia com você, Luiz, e te mostrar que, cara, porra, isso aqui é muito louco. Eu posso te mostrar alguma faceta que você não chegou na matemática e você fala, nó, velho, que negócio foda, que louco. E aí pronto, se eu conseguir fazer isso, aí eu consegui fazer o que é mais importante, que é esse estopim em que se inicia o processo de aprendizado. E o problema, cara, é que passam-se anos e isso não acontece e talvez você não aprende nada. Que é a realidade da maior parte dos estudantes quando você fala de matemática, cara. Todo mundo realmente acha um saco, não quer estudar, faz por obrigação. Nunca houve isso, cara. E aí passaram anos da vida escolar, o cara se formou, cara, e não sabe nada. As estatísticas que você puxa aí, 90% da galera se forma no ensino médio sem saber nem o base da matemática. Nunca houve isso, né? Então, enfim, eu acho isso muito triste, né? Eu acho triste porque são muitos prazeres que você pode usufruir de poder entender um conhecimento e tal, e muitas vezes a gente é privado disso mesmo, estando na escola há vários anos. Daí surgiu uma diferença muito importante que eu acho que é entre a educação e a escolaridade, velho. Pô, muita gente tem um grau de escolaridade, eu fiz todo o ensino médio e tal, mas não necessariamente, cara, você foi educado de fato em matemática, física, literatura, outras matérias. Literatura, ou mudando aqui da minha área, né? Eu achava muito chato na época da escola, cara. Nunca curti. E depois que eu tive esse processo com matemática, física, eu fui estudando essas coisas, em algum momento, não sei quando, assim, devia ter uns 19, 20 anos também, eu pensei, cara, porra, literatura, filosofia, eu achava esses trem meio chato, meio maluco na escola, mas tal como matemática eu nunca tinha aprendido e eu vi que isso pode ser fascinante, talvez literatura e filosofia possa ser muito maneiro também, né? Eu só não tive essa experiência ou esse espaço, essa oportunidade na época de escola. E eu comecei a ler mais de literatura, filosofia, inclusive gostei pra caramba disso. Tanto que quando eu fui sair da engenharia, que eu comecei a continuar na engenharia, eu tava em dúvida se eu ia fazer filosofia. Pensei em fazer filosofia, física, literatura, matemática. Pra mim tava tudo no mesmo pé, assim, coisas interessantes que me fascinavam, sabe? Isso é muito doido, porque também a gente falou da questão do professor, o aluno também tem que se mostrar interessado, né, velho? Não adianta. Ele tem que se estar disposto a receber essa fascinação, esse entendimento, né? Porque senão não dá o match de jeito nenhum. Eu acho que assim, tem alunos que vão ter uma predisposição mais natural para algumas coisas. Tipo, igual eu ali, cara, eu tava meio interessado em matemática e física, procurando a galera, então eu tinha um interesse. Outros nem tanto, mas eu acho que sempre o bom professor deveria conseguir minimamente despertar um interesse, mostrar um valor que aquilo tem, conseguir convidar o aluno a estudar. Porque no fundo, cara, eu acho que assim, sei lá se isso aí é muita viagem da minha parte, mas eu acho que estudar pode ser extremamente divertido, cara. Eu acho prazeroso estudar. Eu acho que é legal você obter conhecimento, você entender de fato as coisas. Não aquele estudo chato da escola. Caramba, eu tenho que memorizar um tanto de tempo, porra, tem uma prova, você fica tenso, ansioso. Não, eu falo assim, estudar pra você aprender mesmo. Você entender um negócio é legal pra caramba. Quando você entende, caramba, é assim que funciona o negócio. Nossa, essa que foi a ideia do Newton, velho, que loucura. Isso é muito legal. Aí depois fazer uma prova, etc. É só o formalismo do sistema, é só um detalhe. Mas quando você foca nisso, isso é bem interessante. E eu acho então que, de modo geral, mesmo o estudante desinteressado e tal, se ele conseguir ver essa parte mais fascinante, mais interessante do processo, vivenciar isso, acho que ele vai mergulhar ali. O difícil é esse convite, cara. A educação é um negócio ainda muito duro, muito engessado, você estuda muito pra você passar na prova e tal, então tem uma cobrança muito grande, enquanto na real, cara, se você talvez conseguir se deixar tocar por aquilo, estudar pelo fascínio, pelo prazer de aprender, talvez você vai ter um resultado muito melhor, você nem vai precisar fazer muito esforço pra fazer prova e tal. Enfim, sei lá se eu viajei demais aí, falei pra caramba. Ó,